Bom dia, estamos aqui na DQ, começando mais uma live. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Michael Zanchet, do Curotel, em Gramado, Clínica e Spa. E, bom, tô esperando aqui o Michael entrar, ele vai entrar pelo Curotel. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos esperar. Ele vai entrar pelo perfil do Curotel, o Michael, que é psicólogo clínico, tem também uma clínica dele. A gente vai conversar um pouco sobre ansiedade e outras questões psíquicas em tempo de isolamento. Bom dia para todos. Uma boa forma de começar uma segunda-feira de manhã em tempos de isolamento, conversando um pouco sobre as questões psíquicas que envolvem esse período tão difícil que todo mundo está passando. Tô aqui esperando pelo Michael, gente. Só um minutinho. Entrou a Mari. Bom dia. Tô esperando aqui pelo Michael ainda. Michael, aí, boa. Michael entrou. Michael entrando no perfil do Curotel. Já tá entrando. Quem não conhece o Corotel é uma clínica e spa em Gramado. Eu estou aguardando ainda o Michael entrar, tá bem, gente? Bom dia para todos. Vamos começar falando com o psicólogo nessa segunda de manhã, tempos de isolamento. Por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Vamos falar bastante sobre ansiedade, compulsão. Estou aguardando o Corotel entrar. Já fiz o convite. Ué, por que que ainda não entrou pro hotel? Pra gente ir ao vivo com o Corotel. Vamos ver. Tô tentando mais uma vez. Bom dia, Pronto. Bom dia, Michael. Como vai? Tudo bem? tudo bem? É Michel, mas não tem problema. A Ah, grafia desculpe! É que a grafia é com isso, C-H-A-E, né? sim, Ah, tá correto. tá. Michel Zanchet, Isso certo? aí, Michel, isso. Uhum. Zanchete. Ah, ok. Bom, bom dia para você. Você está na sua clínica? Onde você está no momento? Estamos dentro das dependências do Curotel. Ah, sim. Uhum. O Curotel ele está aberto. Tá aberto isso. Nós somos uma clínica médica, né? Uhum, Médico contemporâneo de saúde e bem-estar. uhum, Então, nas primeiras 2 semanas, 3 semanas do início da pandemia, nós estivemos fechados. E uhum, nessas 3 semanas aí a direção ficou estudando formas, né, de, de precaução, de todos os recursos que a gente pode ter para cuidar tanto dos funcionários quanto dos clientes, para daí fazer a reabertura. Na verdade, como a gente é um centro médico, a gente não necessitava fechar em nenhum momento, uhum, porque a gente trabalha com saúde, né? Mas a uhum, gente resolveu se engajar nesse processo da cidade, de todos, naquele início da pandemia. E depois a gente decidiu pela abertura, devido a gente entender que, como a gente é um centro médico, que tem uma equipe toda especializada, de médico, psicólogo, nutricionista, educador físico e fisioterapeutas,
de a gente poder propor esse serviço de saúde, né, para aquelas pessoas que estão precisando, né, nesse momento. Então, os clientes, ao chegar aqui, eles antes de chegar, eles fazem o teste de Covid, né, mandam Sim. esse laudo médico para nós, e nós todos, nesse momento, eu não estou de máscara, mas a gente trabalha de máscara, a gente trabalha já todo equipado e com todos os cuidados aqui. Ah, sim, muito bem. E quais são as maiores dificuldades psíquicas que você tem percebido nesses tempos de isolamento, Michel? Como é que é teu nome mesmo? Verônica Campos, Verro Campos, sou editora da GQ, desculpe. Não, posso me chamar de Verona na nossa Sim, live. por favor. Tem percebido assim no consultório, nos atendimentos clínicos, né? As principais dificuldades é de relacionamento, um nível de ansiedade muito elevado, principalmente algumas pessoas que já têm traços mais ansiogênicos, traços obsessivos e traços depressivos geram um medo, né? Um medo tanto da questão de contrair o vírus, né? Quanto em relação a todo o aspecto social e econômico e familiar, né? Pelo esse distanciamento. Sim. E o nível de estresse mais elevado, né? São essas as três variáveis aí que a gente percebe mais dentro do contexto de atendimento, né? Então a gente conversa muito sobre o COVID, toda a repercussão de sintomatologia e como prevenção, a questão de relacionamentos, onde as pessoas às vezes ficam com dificuldade em relação, principalmente quem tem filhos ou quem está isolado, mora sozinho, está isolado, todo esse contexto, né? Então, até nesse período de pandemia, a gente tem utilizado muito a questão do recurso de atendimento online, né, para poder auxiliar essas pessoas que não têm a condição de se deslocar. E quais são os alertas vermelhos de que algo não tá bem? Assim, que a gente pode ter ou em relação a gente mesmo, ou aos nossos companheiros de isolamento, a família. Quais são os alertas vermelhos, assim, que a gente precisa pensar em conversar com o psicólogo, buscar melhorar isso? Tá. O que eu colocaria de forma bastante simplificada, a gente avaliar o que foge de um padrão da nossa normalidade, né? Cada um tem um funcionamento e às vezes, muitas vezes a gente conhece a questão da nossa sintomatologia. Mas se eu percebo que eu estou muito agitado, eu estou comendo em demasia, eu estou com pensamentos muito negativos, eu sinto uma agitação motora, uma impaciência, né, quando eu estou nesse processo de isolamento, uma tristeza, uma angústia maior, né? Uhum. Seria interessante poder avaliar com o profissional para ver se aquilo faz parte, né? Provavelmente faça parte desse momento que a pessoa está vivenciando, né? E poder então estabelecer estratégias e desmistificar esses pensamentos que são disfuncionais no momento, né? Eu A ia... ansiedade. Pode falar, Não, por favor. desculpe, pode falar, por favor. Ansiedade. Ansiedade, né? Ela tem a ver com medo de errar, né? Eu Uhum. estou sempre antecipando o futuro por não suportar a ideia de que eu posso errar. Então Uhum. eu sempre fico antecipando as coisas. E a base dela é insegurança. E hoje em dia as pessoas sofrem muito por um ideal, né? Essa Uhum. cobrança interna, esse perfeccionismo, e essa cobrança interna, esse perfeccionismo, ele não existe, porque existe o real. O ideal Uhum. não. A gente busca, né? Mas Uhum. 100% nós não vamos ter a todo momento. Então, o primeiro fator para nós lidar com a ansiedade é identificar. A ansiedade ela pode ter dois aspectos. Pode ser um fato real, eu estou ansioso por uma prova que eu vou fazer daqui a pouco, eu estou ansioso por uma resposta que eu vou ter, ou ela pode ser de um fato imaginário, né? Eu acho que eu vou mal na prova, eu acho que eu não vou conseguir dar conta daquela função que eu estabeleci, e aí eu começo a entrar nesse processo, nesse espiral negativo, né? E o Uhum. pensamento, então, vai sempre aflorando, e é aí que o sintoma vem, é a partir daquela ideia, né, que eu tenho. Então, o primeiro fator é nós tentar aliviar o processo físico. No processo de ansiedade, aumenta a descarga de adrenalina, o ritmo cardíaco aumenta, a respiração fica curta, né? É uma respiração torácica, diminui a oxigenação cerebral, diminui a capacidade de pensar.
Então, o primeiro fator é nós novamente estabilizarmos a respiração. Por isso que se trabalha tanto com a questão de respiração diafragmática, meditação, yoga, o mindfulness, para poder, então, estabilizar fisicamente o corpo e aí ter a capacidade de discernir essa ansiedade é real ou imaginária e de que formas eu estabeleço estratégias, então, de enfrentamento. E você fala dessa autocobrança, né? Que eu acho que no período de isolamento existe muito. As pessoas ficam muito preocupadas em fazer tudo certo, ou estabelecer uma rotina muito rígida, que às vezes é um pouco. A gente cobra demais da gente, né? A gente está num momento tão de indefinição, e tão inédito para todos, né? Que a gente não deve se cobrar tanto, talvez, né? Sim. Todos nós, provavelmente, nunca vivemos um processo, né, igual ao que nós estamos vivendo. Né? Se compara à crise lá de 1929, ao qual a gente não estava vivenciando isso naquele período, né? Porque é uma paralisação mundial, né? Com repercussões econômicas, sociais, familiares, profissionais, né? E emocionais. Então, um conjunto de fatores, né? Onde todos os planejamentos que as pessoas fizeram até março, eles foram tudo paralisados, né? Então, acho que o grande aspecto disso tudo é nós tentarmos extrair o que de positivo tem dessa história toda, né? O que a gente... Eu costumo dizer que num primeiro momento, quando a gente recebeu a notícia de paralisação total, teve 3 tipos de pessoas. Aquelas que paralisaram, né? Aquelas que correram para o supermercado e encheram a casa de mantimentos, e aquelas que negaram a situação e continuaram a sua vida normalmente, né? Passado o primeiro período, a gente começou a entender que era necessário, né, essa parada, a procurar pesquisar sobre o que a ciência trazia sobre esse vírus, né? E de que maneiras a gente tem a prevenção. E aí a gente poder analisar que, na verdade, a única certeza que a gente tem na vida é este momento. Né? Eu costumo brincar nas palestras que eu dou que o que eu vou fazer depois pouco importa, porque eu posso estar falando aqui contigo agora e infartar. Né? Nós acabarmos a entrevista. Obviamente que essa chance de eu infartar é muito pequena, porque a minha condição clínica nesse momento é positiva. Mas se eu fico pensando com esse medo e com esse receio, daqui a pouco mais o corpo está interpretando essa guerra. Então, na verdade, o corpo, né, responde aquilo que eu penso. Então, eu começo no meu dia a pensar negativo, hoje eu vou fazer uma live, eu acho que eu não vou ter, vai ser ao vivo, vai ter pessoas assistindo, eu não sei o que a repórter vai perguntar, eu começo a embargar a voz, e daqui a pouco mais eu começo a ficar ansioso e não consigo falar contigo. Por quê? Porque a minha interpretação do fato ela foi equivocada. E é isso que gera ansiedade. Então, o primeiro fator para a gente dar como orientação a quem está nos assistindo, o primeiro fator para a gente gerenciar a ansiedade é poder confrontar com dados de realidade. Né? Por que grande parte das pessoas tem medo de andar de avião, por exemplo? Porque nós estamos totalmente inertes e totalmente sem o controle da situação, né? Sim. A gente está na mão do piloto. Sim. É isso que dá o receio. Mas por que a gente anda de avião? Porque a gente confronta com dados de realidade, né? De que estatisticamente é um dos transportes mais seguros que tem. Eu estou lá acompanhado de 200 pessoas lá e ninguém está com cara de pavor, ou ninguém está tendo nenhum tipo de situação inusitada. Não vem nenhum comando lá da cabine de que estamos passando por algum problema. Já andei em outra oportunidade, então vou andar. E ao passo que eu enfrento e estabeleço a estratégia, eu diminuo a minha ansiedade para as próximas vezes. Porque eu criei um padrão de ideia e de pensamento. Né? Então, isso é importante, a gente poder cuidar da parte física para poder mentalmente fazer uma análise mais precisa do que a gente está vivenciando. E no caso da pandemia, nesse caso de agora,
quais são esses mindsets, vamos dizer, né? Esses pensamentos que a gente deve voltar a eles a todo momento, no momento em que a gente se sente mais angustiado, ou mais deprimido, ou Uhum. mais ansioso. Para que pensamentos a gente pode voltar? Eu estou te fazendo essa pergunta porque me veio à mente agora, quando você começou a falar da pandemia, de que é uma coisa mundial, é uma coisa que está acontecendo com todos. E eu acho que esse sentimento de coletividade talvez ajude um pouco, porque a questão psíquica ela é muito individual, né? Não Sim, sei se você concorda comigo. com certeza. Cada pessoa vai interpretar uma forma, né? Esses conceitos hoje que estão na moda, né? Resiliência, né? Empatia. Se a gente for analisar lá para trás mais o que o Albert Bandura falava da autoeficácia, né? Nada mais é do que a capacidade que nós temos de enfrentar adversidades, né? É a Uhum, maneira como o corpo interpreta aquela adversidade e como eu vou ter o enfrentamento daquilo. uhum, Então, na verdade, neste momento, nós temos que buscar extrair aprendizados desse momento, sim. né? Eu acho que é um momento mundial de grande valia, de a sociedade como um todo fazer uma análise por que disso, né? Nós não estamos falando de guerras, né, onde os humanos constroem armas, né? A gente está falando de uma guerra silenciosa por um vírus que atacou potências mundiais, né? A gente não Uhum. pode nem fazer essa análise de que são países subdesenvolvidos, ao contrário, né? Não. Uma Uhum, China, nos Estados Unidos paralisou uma Europa, né? Todo um processo. Então, o que eu tive de aprendizado nesse período? Se eu ficar focado só na perda, aí a gente vai ter mais dificuldade, é. né? E essa tendência humana, a gente olha só o copo vazio muitas vezes, né? Principalmente Uhum, aquelas pessoas que têm um pensamento mais negativo, uma tendência mais à depressão, né? uhum, Agora, se a gente analisar essa crise como uma oportunidade de crescimento e de visualizar que a única certeza na vida que a gente tem é o momento, né? Eu fazendo uma análise, né, enquanto ser humano, o que eu já tirei de aprendizado desse processo? uhum, A natureza ela está dando algum recado para a gente, uhum, né? O nível de empatia entre as pessoas está muito baixo, uhum. né? As pessoas estão vivenciando um processo narcisista muito grande de pensar só em si próprio. E isso tem trazido muito prejuízo nas relações, né? Qualquer situação de equívoco do outro já é um motivo para desfazer um relacionamento. Uhum, Então, consegue avaliar e perceber o todo, né? A uhum. gente muitas vezes não está mais tendo tempo para o filho, né? E busca terciarizar essa educação para a escola. Então, é de grande aprendizado hoje as crianças não poderem ir para a escola, para os pais poderem também analisar o quanto é importante, né, o ensino e não terciarizar lá e cobrar do professor. Se aprende limite em educação é dentro de casa, não É. é lá na escola, né? Uhum, Então, todos uhum. esses processos acho que são importantes de a gente poder identificar. O quanto muitas vezes a gente não vai visitar o pai, a mãe, a avó, o irmão, porque está com preguiça. Hoje a gente está privado dele. É. Então, quem sabe, em muitos momentos, a gente possa disponibilizar mais tempo para dar o abraço, para dizer eu te amo, para dar o carinho, né? Para ver a Uhum. posição solar do apartamento, para ver como é que a planta cresce, né? Por exemplo, eu não ficava quase na minha casa, e nesses 15 dias eu fiquei. Eu observei a posição solar do apartamento, eu observei que uma flor que tinha lá na sacada, de manhã o botão abre, de noite ele fecha. Olha que Então, legal. são percepções, né, que muitas vezes no dia a dia a gente anda muito no automático, né? Uhum, Muitas uhum. pessoas chegam no consultório e dizem assim para mim: o meu dia não rende. Mas e como é que foi o teu dia? As pessoas às vezes têm dificuldade em dizer por quê? Porque elas não estão focadas no presente. Ela está aqui conversando contigo, pensando o que ela vai fazer às 11. E Nem às está 11 registrado na memória dela esse dia, né? não fica. Por quê? Porque o processo de retenção da informação na memória é a atenção. E se eu Uhum. não dou atenção ao processo,
eu vou trazer mais dificuldade. Então, a gente poder extrair um pouco disso e poder analisar assim, um pouquinho o cuidado com o outro, né? Pensar um pouquinho mais nas nossas atitudes, porque aquilo que eu faço, que falo, como é que o outro vai interpretar? Uhum. E a ansiedade, ela gera impulsividade. Uhum. Ela vai fazer com que as pessoas, às vezes, não tenham esse valor. Então, é importante a gente poder valorizar um tempo para poder almoçar e jantar com a família, para a gente poder ter um tempo para a nossa atividade física, para a gente poder ter um tempo para estar sozinho, a gente poder novamente reorganizar as coisas e poder realmente dar valor àquilo que importa. Porque a gente aprendeu de uma forma mais brusca possível, como a gente falou lá no início, que os planejamentos todos eles foram para o espaço. Planejamento de marketing, planejamento estratégico das empresas. Uhum. Por quê? Porque tivemos que parar obrigatoriamente. Eu vi uma pergunta ali no espaço ali, como gerenciar a ansiedade nas crianças e nos adolescentes, né, em casa, né? Sim. Acho que é importante a gente responder. Agora não sei quem que fez a pergunta, mas eu vi. O que é importante? Criança e adolescente têm energia, né? Uhum. Tu imagina tu ter 2 filhos, né? Muitas pessoas devem estar com esse quadro que eu vou relatar. 2 filhos dentro de casa e não podendo sair, né? E muitas vezes dentro de um apartamento, né? E de idades distintas com tarefas online a todo momento, né? O que é importante? A gente poder estabelecer, e isso é uma das coisas talvez que se perdeu na educação. Criança e adolescente podem ter tarefa dentro de casa. Uhum. Ninguém vai morrer por lavar a louça, por estender a sua cama, por ter um dia para levar o lixo na rua, né? Porque é esses valores que a gente aprende dentro de casa é que vão fazer com que ele respeite o professor, respeite a autoridade na rua, respeite as regras dentro da empresa que ele vai trabalhar no futuro. É dentro de casa que a gente aprende a receber não, a lidar com a frustração. Então, assim, busca dar atenção a estabelecer uma rotina de horário, mesmo eles estando em casa, de dormir e acordar. Busca ter um momento com as crianças de lazer ali, jogar um jogo, assistir um filme compatível com a idade deles, né? Se tem um condomínio que tenha algum espaço livre, tá? Com máscara, com álcool gel, busca fazer alguma atividade lúdica para ele ver, tomar um pouquinho de sol, para ele ver, dar uma caminhadinha na quadra. A gente também tem que analisar uma coisa. A gente está muitas pessoas estão com medo do vírus, tá? Bom, existe o vírus e o problema é que não existe um tratamento eficaz ainda, Uhum. tá? Onde a ciência está pesquisando e eu, como profissional da área da saúde, acredito que logo na sequência nós vamos ter. O que a gente tem que ter é respeito, tá? A gente sabe que a letalidade do vírus ela é baixa para as pessoas que não estão no grupo de risco. Uhum. Então, pessoas uma faixa etária acima de 60 anos, pessoas que têm complicações respiratórias, obesidade, hipertensão, diabetes, são tabagistas, sedentários, elas têm uma probabilidade maior. Uhum. Né? Então, essas devem se manter num isolamento maior. As crianças, a gente tem mais dificuldade de gerenciar eles, não colocar a mão no coleguinha, ou não botar a mão no corrimão. Então, a gente também tem que ter uma preservação maior. Uhum. Mano, se eu usar máscara, tá? Inclusive, a minha máscara está aqui, tá? Só por conversar com você, não. Higienizar as mãos mais vezes, se eu utilizar álcool gel, se eu evitar o contato próximo, diminui muito a chance de eu contrair. E um outro fator é que muitas pessoas vão contrair e não vão desenvolver sintoma nenhum. Uhum. Então, a gente também tem que analisar que a gente pode se organizar enquanto sociedade para, com cuidados, nós passar por esse processo e ir movimentando uma cadeia toda, econômica, social e familiar. Então, com as crianças e adolescentes, a orientação é essa. Estabelecer uma rotina, dar algumas tarefas para eles, fazer um momento de estudo, um momento lúdico de família
E se tiver condição de ir num espaço apropriado, onde não tem aglomeração de pessoa, onde ele não vai se colocar em risco, com máscara, para ele pegar um pouquinho de sol, dar uma caminhadinha. A gente viu agora na Espanha, né? Onde foi dado esse espaço para as famílias saírem um pouquinho, né, de casa. 80 anos pode caminhar aqui, deu uma resposta. Se tiver um quadro de saúde positivo, se for ao ar livre, não for numa cidade em que tenha um índice muito alto de contaminação e com máscara e com todo o cuidado, pode 10, 20 minutos pegar um sol e dar uma caminhada. Tá? Foi a pergunta ali. Agora, se eu vi. complicação de saúde e é um local onde o índice da pandemia é alto e vai ter aglomeração, evita. Tem que se manter informado, né? Michel? Acho que é importante se manter informado, embora o excesso de notícias também gere uma certa angústia. Não sei se você concorda comigo. Eu ia falar disso. Depende do que eu vou me manter informado. Se eu tenho uma característica de muita ansiedade e uma tendência para o negativo, eu diria, não assiste noticiário. Né? Porque a gente tem que ter um filtro, né? Nós vivemos o processo, olhando mais para nós, brasileiros, um processo de crise política há muitos anos. Então, existe o vírus, sim, né? Isso é um fato mundial, mas a gente tem que filtrar um pouco as informações e a maneira como são colocadas essas informações, né? Então, é o momento de a gente poder olhar para a ciência e poder descartar um pouco essa questão política. E também eu acho que, puxando um gancho, né, Vero, a grande questão hoje é a gente poder fazer uma análise de que a gente tem que ser um pouco mais tolerante, né? A sociedade como um todo, né? Tem muita discriminação, né? No sentido político, no sentido de clube de futebol, né? Nós chegamos a um ponto no Brasil e na América e no mundo de 2 times que têm uma rivalidade muito alta não poderem jogar com suas torcidas dentro do estádio. Isso é a prova de que... É a derrota da sociedade, né? Sim. Ou se ao campo, né? Aqui no Sul a gente tem o Grenal, né? O Grêmio e o Inter, né? Eu, pequeno, era acostumado a ir ao estádio de futebol com meus amigos do Inter. Eu com a camisa do Grêmio, ele com o do Inter, e na hora de entrar no estádio, se separávamos. E na saída, voltávamos. Hoje as pessoas têm que ir escoltadas pela polícia e tem que ser feito colocado grades para que as pessoas não possam se enxergar. Então, deixou de ser um lazer, né? Eu acho que é isso que a pandemia ela vem ensinar. Se no entretenimento eu não posso ir com um amigo porque ele torce para outro time, então isso é a derrota. Eu não posso discutir política porque tu é de outro partido. Eu não posso me relacionar contigo porque tu tem uma orientação sexual de uma outra forma ou porque tu tem uma cor diferente da minha. Eu acho que isso que é empatia. A gente tem que começar a respeitar mais o outro. Não é porque o outro tem uma orientação diferente que eu não posso ser amigo e não posso conversar. Não é porque o outro vota em outro partido que eu vou ter uma guerra. E aí entra, né, essa massificação hoje, porque a rede social ela permitiu e deu voz a todos, né? Por um lado é bom, mas por um outro as pessoas se sentem livres para não aceitar a opinião do outro, né? Essa intolerância. Então, é importante que a gente possa, nesse momento, também analisar quais são os nossos valores, né? O que a gente está passando para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, o que a gente está passando de ideal para as pessoas para poder, então, fazer uma análise mais profunda do que somente que está com receio do vírus, né? Eu acho que esse é um ponto. O outro é como as pessoas têm dificuldade em respeitar limites, né? Eu estava vendo antes de vir para cá hoje algumas notícias na internet das pessoas indo para os parques, né? E fazendo grandes aglomerações sem máscara, né? Contrariando, né? Tudo que é recomendado. É a falta de empatia, né?
E entra... Provavelmente, essas pessoas, elas não estão tendo nenhum aprendizado com esse processo. Por favor. Não, eu acho que aí entra o negacionismo, né? Que Isso. daí é bom você começar a olhar um pouquinho o noticiário, começar a se informar e se colocar dentro da sociedade, né? Como participante, né? E ver a tua parte. Porque eu acho que é isso, eu acho que tem um hedonismo também, que as pessoas têm muita dificuldade em perder. A gente tem uma sociedade que tudo está muito à mão, tudo está muito fácil, tudo está muito disponível. E perder um pouquinho, todo mundo vai perder com a pandemia, né? Se você não se conscientizar de que você também tem o seu pedaço de perda, Com fica certeza. difícil. A gente tem que ter o protagonismo dessa história, né? Aham. Eu vi uma colocação ali sobre política que sempre exacerba, né? Já vou voltar para a tua Uhum. pergunta. Realmente, para a gente poder conversar sobre política, sobre futebol, sobre religião, cada um vai ter seu ponto de vista, Uhum. né? Uhum. Mas isso não quer dizer que eu precisa brigar e achar que o outro não tenha razão de nada. Eu acho que ambos podem ter razão dentro da sua ótica, mas não é Uhum. necessário não é necessário a briga e não é necessário não me relacionar porque o outro pensa diferente, Uhum. tá? Uhum. Fechando com a questão, falando sobre a questão do protagonismo, né? Se a gente fizer uma análise, para a gente avançar a cada etapa da vida, né? A gente tem que ter perdas, né? Eu vi uma palestra esses dias do Cortella, né? Que a expectativa de vida são 75 anos, né? E as coisas, ele tá brincando que as coisas vão mudando, né? Até os 25 anos tu produz, né? Dos 25 aos 55, se eu não me engane, tu colhe os frutos e tu trabalha, né? E depois dos 55 tu começa a ver mais remédios na tua frente, a ver mais dores, mais coisas do contexto de vida, né? Lá na frente, lá na juventude, tu analisava, tu falava com os amigos sobre aquela moça que tu gostava, depois sobre o trabalho, sobre depois chega na idade para conhecer um médico fantástico, né? E a vida ela vai se modificando, né? Ao longo do tempo. Qual é a grande primeira perda que a gente tem na vida? Ao nascer, né? Depois de 9 meses, tu é expulso do ventre da tua mãe, vai passar fome e frio, vai ter que chorar para comer, e vai ter uma luminosidade que vai te incomodar, porque tu estava num ambiente totalmente protegido. Agora, se tu não romper com o ventre da tua mãe, tu não vai conseguir se desenvolver e nascer. Depois tu começa a caminhar, tu perde o colo. Depois, na adolescência, tu começa a perder a infância. Depois, tu sai da casa dos teus pais. Depois, tu vê a tua parte física se modificando e assim por diante. Para a gente avançar uma próxima etapa, a gente tem que perder, né? Uhum. Pessoas, por exemplo, no processo de aposentadoria, quando não se preparam, elas se deprimem, Uhum. porque elas perdem o status de executivo da empresa, ou de dono da empresa, ou de presidente, né? E eu tenho que analisar que, ok, fez parte do meu contexto de vida, mas eu vou ter uma nova etapa para viver. Talvez eu vou ter mais tempo para ir no cinema, talvez eu vou ter mais tempo para viajar, vou ter tempo para ir na academia, vou ter tempo para curtir os netos. É um outro processo de vida. Então, a gente tem que analisar que hoje todos nós vamos ter perdas, né? Eu vou ter perda econômica, eu vou ter perdas profissionais, eu vou ter perdas físicas, né? Porque eu fiquei lá, sei lá, 20 dias sem poder ir na academia, todo esse processo. Só que se eu focar só no que eu perdi, eu não vou dar vazão ao que eu posso ganhar nessa próxima etapa. Então, a gente tem que fazer uma análise individual nesse momento e estabelecer, sim, um protagonismo. O que mudou da minha vida a partir de agora? O que essa crise está me ensinando? Para a gente recomeçar, né? Vai demorar um tempo? Vai. Né? Eu acredito que, economicamente, as coisas só vão reagir a partir do ano que vem. Né? Uhum. Nesse ano, acho que quem conseguir pagar suas contas está muito bom. Né? Quem Uhum. conseguir também, é questão de organizar e encarar o processo. Tá? Uhum. O que eu tenho que fazer neste momento? Qual é a minha situação agora? Faz um planejamento econômico emergencial para esse momento. Né? Faz um planejamento para a tua carreira emergencial. Né? Eu acredito que muitas pessoas vão se reinventar nesse momento. Tem muitas Sim, empresas que vão exercitar o home office muito mais.
né? Sim, sim. A trabalhar com essa experiência aqui e ver que deu certo para muitas coisas, né? Uhum. E assim por diante. Michel, a gente está chegando a 35 minutos, mas eu queria fazer uma pergunta também. Se você acha que a gente vai ter uma sociedade mais doente psicamente, no pós-pandemia? Você acha que a gente vai encontrar uma sociedade mais doente, com estresse pós-traumático? Acredito que sim. Acredito que vamos ter diversas consequências psíquicas, né? Ninguém passa inerte por esse momento, né? Uhum, A gente não pode negar uma realidade. uhum, Então, sim, semana passada eu estava respondendo uma entrevista de um outro meio de comunicação sobre o aumento dos divórcios, né? Nesse período, né? Na China, estima-se que 30%, né, aumentou. Mas também a gente tem que fazer uma análise de que muitos casais vão se reinventar nesse momento. uhum, uhum, Com casamentos talvez fracassados e nesse momento conseguiram se enxergar melhor, porque conseguiram parar. Então tem os dois lados da moeda, não vamos só trabalhar com o trágico. Mas eu acredito que sim, que índice de ansiedade, de estresse pós-traumático, depressão, vai aumentar muito nesse período. Né? Por quê? Porque tem pessoas que vão ter grandes dificuldades, vão ter empresários que vão fechar suas empresas, né? Não uhum. tem esse lastro econômico para suportar um período tão grande, né? Então a gente tem que sim ter essa estimativa. Mas isso também, né? As doenças psíquicas elas vinham aumentando muito também antes da pandemia, né? Se a gente fizer um levantamento aí, alguns estudos mostram que as medicações mais vendidas nas farmácias são antidepressivos, ansiolíticos e indutores do sono, né? Então, o índice de ansiedade, depressão e estresse, ele já vinha sendo estimado, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde estimava que de 2020 a 2025, as duas doenças de maior prevalência no mundo serão depressão e câncer, né? Então, ela já vinha nesse processo, né? Consequentemente, com toda essa crise que a gente está vivendo, né? Vai aumentar, sim. E você pode Aí, explicar para a gente melhor o que é o estresse pós-traumático? posso sim, só fazendo um parênteses. Tá. Aí entra que a importância, né, de a gente desmistificar cada vez mais o profissional psicólogo e psiquiatra, né? Que são os Uhum. dois profissionais que têm capacidade, né, que são treinados para tratar casos de depressão, ansiedade, e muitas pessoas ainda têm um certo preconceito, né? Então, tá sentindo a sintomatologia, eu costumo dizer o seguinte: depressão só é problema quando não tratada. Quando Uhum. tratada, a gente consegue gerenciar, tá? De uma forma mais É, adequada. cuidar da saúde mental do jeito que a gente cuida do nível de colesterol no sangue, é a mesma coisa, né? É tão importante quanto. Estou com um problema dermatológico, eu vou no dermatologista, né? É, Estou com um problema uhum, dermatológico, eu vou no dentista, né? Então eu não posso tratar a depressão com outras áreas que não têm a mesma eficácia. Né? uhum, Estresse, o que é o estresse, né? O estresse tem a ver com percepção, tem a ver com a maneira como eu interpreto os fatos. Toda vez que eu interpretar um fato que na minha percepção aquilo gere ameaça, o corpo ele se arma para enfrentar. Então, se eu interpreto que daqui 10 minutos eu vou enfrentar um leão, o meu corpo vai interpretar que eu vou entrar num processo de guerra, vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina, o ritmo cardíaco vai aumentar, tensão muscular, sudorese, a minha pupila vai dilatar. Eu estou pronto para atacar e pronto para me defender. O problema do estresse é quando eu chego lá, não é um leão, é uma formiga. uhum, E aí o meu corpo ele vai despender toda a energia para enfrentar a formiga pensando que é o leão. É uhum, nessas interpretações equivocadas que eu faço ao longo do meu dia que eu vou gerando um estresse oxidativo no organismo e vai gerando um impacto negativo para a minha saúde física e psíquica. Né? Um estresse pós-traumático, até um mês depois do trauma, é possível, né, e plausível que a gente tenha sintomatologias e reviva aquela situação traumática. Mas eu, com o processo terapêutico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu pensamento
esteja em harmonia com aquilo que eu estou interpretando. O terapeuta vai auxiliar, então, a confrontar aquela ideia. Não, mas só um pouquinho. Como é que vai vir um leão aqui agora, Michel? Né? Não há possibilidade. Posso usar o exemplo lá do avião, que eu falei do início, né? Eu vou confrontando com dados de realidade. Sim. E ao passo que eu desmistifico aquela ideia equivocada, eu começo a enfrentar e a criar novos padrões de ideia. Não é tão simples assim, porque esses dias eu estava vendo um estudo que a cada pensamento negativo que nós temos, a gente tem que ter 3 positivos para combater. Eita! Ou seja, pensar negativo é muito mais fácil do que a gente analisar o positivo, né? Não é tão simples. Por isso que a gente, na verdade, todos nós, inclusive eu, como ser humano, não como psicólogo, a todo tempo a gente está analisando o que a gente está pensando. Para poder confrontar, porque é o que eu digo. Pensar em quebrar uma vidraça não tem problema nenhum. O problema é quebrar. Né? Enquanto está pensamento, tranquilo, né? Tem que levar para a realidade e cortar. O que é importante, né, Vera? Para a gente poder ter percepções mais adequadas, nós temos que também cuidar do nosso corpo, né? Quando a gente faz atividade física regularmente, a gente produz endorfina, a gente libera dopamina, a gente tem menos incidência de dor, a gente tem uma capacidade de concentração maior, diminui a ansiedade, diminui a depressão. Então, os sintomas depressivos, perdão. Então, ter uma atividade física regular vai fazer com que eu tenha melhores percepções e maior capacidade de enfrentamento. Um outro aspecto, como a gente vive muito, hoje em dia a gente tem muita informação, né? Sim. Então, o nosso corpo fica muito acelerado. É a gente ensinar o corpo a desligar. Então, é importante ter momentos no nosso dia de poder não fazer nada. O princípio do relaxamento é conectar meu estado mental numa situação específica, presente, né? O mindfulness, né? A atenção plena, estuda muito esse aspecto. Então, a gente tem que ter um momento de buscar esvaziar a mente, esvaziar o corpo. Principalmente no final do dia, que eu não preciso estar num estado de alerta. Nesse momento aqui, eu tenho que estar num estado de alerta para poder dialogar as minhas ideias contigo. Mas à noite, quando eu tenho que desativar meu corpo. E muitas pessoas sofrem de insônia porque não desarmam. E aí recomeça o dia cansado e isso vira uma bola de neve. Quando tu vê, tu tá deprimido, tu tá ansioso, tu tá estressado, tu pergunta o porquê, a pessoa não sabe te responder. Né? Casos de síndrome do pensamento acelerado. A pessoa pensa tanto que ela não retém. Tu pergunta o que ela pensou, ela não sabe te dizer. Porque o nível de ansiedade é tão elevado que vai gerar um prejuízo. Ah, sim. E você falou do sono, existe também a higiene do sono, né, Michel? Sim. É um trabalho que a gente desenvolve, inclusive, aqui no Curotel, que é fazer uma análise comportamental do sono. Quais são os comportamentos que são adequados para o sono? Porque a insônia ela pode ter 2 causas. Ela pode ter uma causa clínica, né? Uma apneia do sono, uma disfunção hormonal, uma dor, e aí o tratamento é médico. Ou ela pode ter uma causa comportamental. Atitudes que eu adoto ao longo do meu dia podem gerar um prejuízo para o meu sono. Por exemplo, o uso excessivo de tecnologia, né? Então, o sujeito ele fica até altas horas da noite respondendo e-mail, em rede social, lendo notícia, né? O corpo vai interpretar que ele está ativo. Comer em demasia à noite, tomar muitas bebidas estimulantes, fazer alguma programação à noite que requer adrenalina, sedentarismo, né? O pensamento negativo, né? O excesso, sobrecarga de informações, todos esses fatores vão contrários a desarmar. O que é o sono? É estar desprovido de qualquer proteção. Então, qualquer aspecto que entenda o corpo, entenda o cérebro, pelo meu comportamento, pelo meu pensamento, que eu tenho que estar armado,
vai gerar prejuízo para o sono. Então, Uhum. eu tenho que ensinar o corpo a desativar. Então, fazer o exercício preferencialmente de manhã, evitar uma janta muito calórica ou muito energética, né? Coisas mais leves, com uma digestibilidade mais rápida, evitar noticiário de noite, evitar coisas relacionadas a trabalho, ficar muito tempo exposto à tela, né? Tudo isso é importante para que a gente readquira nosso processo de qualidade do sono. E nós temos que ensinar de novo o nosso corpo a desligar, né? Quando eu deposito na minha vida somente um tipo de informação, vai faltar tempo para desenvolver outras áreas. Para a gente ter bem-estar, a gente tem que ter qualidade física e mental, qualidade com a família, vida afetiva, onde entra relacionamentos, amizades, profissão, financeiro e espiritual. Onde eu não desenvolver ao longo da minha vida cada área dessas, eu vou trazer uma lacuna. Não adianta eu ser muito bem sucedido profissionalmente e minha família é uma tragédia. Não Uhum. adianta eu ser muito bem sucedido economicamente e minha saúde está deficitária. Então, Uhum. é importante que a gente dê atenção a tudo, né? E que a gente possa novamente voltar à simplicidade da vida, né? E muitas doenças que as pessoas têm, elas estão relacionadas a escolhas, né? Então, o que eu percebo é que nós, enquanto sociedade, nós nos afastamos de coisas básicas. Temos falado muito agora em serviços essenciais, né? Aham. Mas o ser humano se afastou da água, o ser humano se afastou das frutas e das raízes, o ser humano se afastou do tempo, o ser humano se afastou do movimento e o ser humano se afastou do contato pessoal. Foi para bebidas coloridas. É muito comum nós recebermos clientes aqui no CUR que não tomam água, Nossa. né? Que passam o dia à base de refrigerante, de café, mas água não tomam. Uhum. Se afastamos das frutas e das raízes e fomos para comida em lata, plástico e caixa. A ponto de a gente não questionar como é que um leite fica durante um ano dentro de uma caixa de papelão com alumínio e não apodrece. Uhum. Se o leite sai da vaca, se ficar muito tempo fora da refrigeração, ele talha, né? Aham. Fomos para os contatos virtuais, né? Deixamos de ter o contato pessoal. Fomos para falta de movimento, né? E aí um monte de controle remoto, elevador e sem movimentar o corpo. Né? E começamos a achar que as 24 horas do dia elas não são suficientes. Então a gente tem que voltar a tomar água, a comer mais frutas e raízes, a se questionar o que a gente está comendo, a ter mais o contato pessoal, né? Assim que passar a pandemia, obviamente. Analisar que o dia tem 24 horas e que se eu estiver focado naquilo que eu estou fazendo, eu vou chegar ao final do dia e vou saber dizer corretamente o que eu fiz ao longo do meu dia, porque eu estava Uhum. focado no que eu estava fazendo, e poder voltar a se exercitar, a se relacionar melhor. É isso que eu coloco, a gente voltar à simplicidade da vida. O que isso ocasionou? Sedentarismo, a falta de água, alimentação inadequada, diabetes, obesidade, hipertensão, AVC, câncer, depressão, ansiedade, estresse, né? As doenças contemporâneas, que podem ser evitadas se nós voltar a ter a simplicidade da vida. É, interessante. Muito bom, Michel. Michel, o nosso tempo de live está começando, tá acabando. Eu queria ver se você queria fazer mais alguma consideração e avisar a todos que essa live vai estar salva no IGTV da DQ Brasil. Tá? É, E é isso. Queria te agradecer muitíssimo.
a você, ao Curotel, que tá cheio de fã do Curotel aqui, todo mundo falando da clínica, falando que adora, que é um lugar maravilhoso. Pois então, E eu queria dar um último recado, é isso, de a gente poder reciclar nossos valores, de a gente poder ser mais empático com as pessoas e de a gente conseguir cuidar mais de si para a gente poder cuidar dos outros. é Para isso amar mesmo. os outros, primeiro a gente tem que amar a si próprio, né? Então, essa acho que é o recado. O Curatel é uma instituição de saúde, né, que está no mercado há 38 anos, tá? Agora, em março, a gente completou 38 anos, né, justamente no momento aí, passamos até o nosso aniversário fechados, tá? Uhum. O nosso grande mercado de trabalho aqui é trabalhar com saúde e com prevenção, né? Então, nesse momento, nós temos uma responsabilidade social de estarmos abertos, porque nós somos todos profissionais da área da saúde. Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis, com máscara, com higienização, temos uma empresa terceirizada que faz toda a limpeza com produtos e certificações internacionais de higienização. A gente tem o exame da termografia, onde todos os funcionários passam semanalmente para fazer esse exame, para se tiver qualquer alteração, nós afastarmos o funcionário como precaução. Os nossos clientes também passam por esse exame, tá? Nós estamos com uma alimentação toda voltada para reforço da imunidade e a gente trabalha aqui com atividade física, com alimentação saudável, com acompanhamento psicológico, com o médico 24 horas, né? Temos a fisioterapia, a educação física, a nutrição, toda a equipe para acompanhar o nosso cliente e poder a gente dar todo o suporte a eles nesse momento. Antes de entrarem no Curotel, os clientes são testados pelo Covid, vem com atestado médico, e qualquer sintomatologia aqui dentro, a gente faz o processo de organização para esse cliente voltar para sua casa, para ele poder ter todo o acompanhamento, né, de saúde. Então, isso que a gente queria deixar bem claro, né? O porquê que a gente está aberto. Porque a gente é uma instituição de saúde e a gente tem toda a estrutura profissional e o know-how de 38 anos aí da empresa, né? Para poder dar esse suporte e nós ultrapassarmos essa pandemia da melhor forma possível, tá? Então, a gente deixa claro isso, nós temos a responsabilidade e a gente quer sim estimular, através das lives, dos textos que a gente escreve, do nosso atendimento, prevenção. O que eu digo, não tenha medo do Covid. O medo paralisa. Tenha respeito, conhecimento técnico dos profissionais que te assistem e cuidado. E aí nós vamos ultrapassar esse processo, né? E, com certeza, o que a gente quer deixar como legado desse processo é que todos nós possamos reciclar nossos valores, né? E dar valor a todas as pessoas, né? E fica um grande abraço a todos os profissionais da área da saúde que estão dentro dos hospitais, né? Sim, muito importante. Enfermagem, o pessoal que faz a limpeza, que faz a comida, os médicos, que estão se colocando, né, integralmente no lugar dos outros para dar assistência às pessoas, né? Relatos de pessoas que não estão nem indo para casa, né? Estão longe dos seus familiares para poder dar assistência. E é essas pessoas que a gente tem que começar a dar mais valor. E principalmente, né, Vero, a gente poder ter um pouquinho mais de ler um pouquinho no dicionário a palavra ética, né? Poder utilizar mais o conceito ético com si próprio e com os outros. É o papel de cada um, né? Eu fiquei nesse período aí, se tu me permite, vendo muitas séries, né? Porque é o que a gente pode fazer dentro de casa. E tem uma série que me chamou muita atenção e que ela é um sucesso mundial. E eu fiquei fazendo uma análise. E aqui não vai nenhuma crítica a quem assiste. Ao contrário, eu assisti também todos os episódios e achei muito boa, bem escrita, achei o enredo legal. Só que tem um detalhe que me marcou, que é a Casa de Papel. O mundo inteiro torce para o bandido. O mundo inteiro torce e admira a inteligência do professor. E a cada episódio ele consegue tirar um policial e trazer para
o seu grupo criminoso. E Uhum. muitas pessoas me questionam, não, mas é que é lutar contra o sistema. Uhum. Mas a gente não precisa lutar contra o sistema agredindo, matando, sequestrando e roubando, né? A gente tem outras armas de inteligência para isso. E eu acho que é isso que a sociedade tem que aprender. A gente não pode admirar o ladrão. Uhum. É. É triste. Nós temos que admirar o mocinho. É. Então, se a gente admira o ladrão, aí está um problema social e talvez por isso a grande crise política que a gente vive no Brasil. Porque muitas vezes a gente acredita em histórias que não têm base de realidade. Está na Uhum. hora de a gente rever nossos valores e valorizar o mocinho e não o bandido. É isso aí, Michel. É isso aí. É, e não ceder, né? Não ceder, E não né? o sistema, né? Tem outras É, formas de lutar contra o sistema, né? é. Então, o Curatel agradece o espaço, né? A gente sempre está à disposição para debater sobre saúde, que é o nosso foco de trabalho, e nós estamos aqui de portas abertas aí, todos os profissionais, para poder auxiliar aí nesse momento. Muito obrigada, Michel. Agradeço muitíssimo a você, ao Corotel. Coragem para todos nós, né? Para enfrentar esse momento inédito que ninguém imaginava que ia passar. E essa live vai estar salva no IGTV da DQ Brasil. Então todo mundo pode voltar ali. Acabamos de falar com Michel Zangetti, psicólogo do Corotel Clínico. E foi um grande prazer, Michel. Da mesma forma, desejo aí a todas as pessoas que nos assistiram aí um excelente dia, uma excelente semana, e com certeza nós vamos passar por esse processo de forma muito positiva, tenho convicção disso. Isso Tá? mesmo. Todos fiquem com Deus aí, tudo de bom. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Um abraço, boa semana para todos. Um abraço. Tchau.